Bom dia, queridos. Hoje eu quero aproveitar o nosso dia e tratar com você sobre um tema muito importante para a fé cristã. O nosso tema de hoje é a morte inoperante. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo de número 10. Assim diz a palavra de Deus: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Duas sextas-feiras, quando chegam, ditam toda a pauta e monopolizam os assuntos e quase todas as conversas. A primeira delas é a sexta-feira 13. A segunda sexta-feira a que me refiro é a sexta-feira do feriadão da Páscoa. A pauta sempre gira em torno do mesmo assunto, tanto numa quanto na outra, a morte. Uma sexta-feira espalha e promove o terror. Fala do medo, quase sempre do medo que as pessoas têm de enfrentar a morte. A outra fala daquele grande dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para vencer a morte. Falar do dia da crucificação é falar do dia em que Jesus Cristo tornou a morte inoperante. Foi nesse mesmo dia que Jesus Cristo trouxe à luz a vida, 2 Timóteo 1,10. Foi nesse dia que a vida nasceu. A Bíblia diz: porque nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4. Em Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Tudo isso porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Marcos 12, 27. Jesus tornou a morte simplesmente inoperante, exatamente porque rompeu os laços da morte e porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 24. Por isso perguntamos: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. A morte não tem mais efeito, meu querido, minha querida. A morte tornou-se ineficaz. A morte é inoperante ante o poder da ressurreição. Filipenses 3, 10. Esse poder estava em Cristo quando ressuscitou dos mortos. Efésios 1, 20. Uma rude cruz se erigiu. Foi nessa cruz que a vida venceu. Foi na cruz que a morte perdeu. A morte se tornou inoperante. A morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. Por isso, que Deus te abençoe. Tenha um lindo dia. Feliz Páscoa. Eu sou o Carlos Elias de Souza Santos, pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Fique na paz, meu querido. Até a nossa próxima reflexão.